Fala pessoal, chegamos então à nossa terceira e última aula do nosso workshop, onde nós estamos trazendo bastante conteúdos acerca do sprint no futebol, trazendo uma abordagem didática desde a aplicabilidade prática da base até o profissional. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema extremamente interessante e importante. Nós vamos ver que está presente em todas as ações, ou predominantemente as ações de jogo, que é a mudança de direção, ou conhecido uma linguagem internacional como Change of Direction, ou se você quiser abreviar, o COD. Bom, tivemos mais de 1.500 inscritos nesse workshop, você faz parte de um deles, muito obrigado pela sua atenção, espero que até aqui a gente já possa ter tido valer esse investimento de tempo que você está fazendo para estar aqui conosco. Bom, sem perder muito tempo, vamos lá falar sobre os conceitos gerais do Change of Direction, ou os conceitos gerais da mudança de direção. Nós já falamos na primeira aula sobre a aceleração e as suas diferentes fases, como avaliar a aceleração, como avaliar a velocidade máxima, quais são as suas influências no sentido de uma abordagem mais direta do jogo, ou seja, o número de ações da aceleração que ocorre no jogo, quando comparado à velocidade máxima. Sobre a velocidade máxima, nós entendemos sobre a biomecânica, sobre os vetores de aplicação de força, sobre angulações de passadas, enfim, nós entendemos sobre essas abordagens. E agora nós vamos falar sobre a mudança de direção, que a mudança de direção está presente ou numa ação que precede uma aceleração ou após uma aceleração. Ou seja, o atleta saiu do ponto A, vai até o ponto B. Quando ele chegar no ponto B, ele vai mudar de direção. Ou seja, ele correu, ele vai ter que mudar de direção no final dessa ação, a não ser que o jogo já esteja parado, né? Se o jogo ainda estiver acontecendo, ele sempre vai mudar de direção. E a capacidade de mudar de direção, ela é extremamente importante para que a gente possa ter bons níveis de performance. Não adianta nada o atleta ter um bom nível de aceleração, mas na sua fase de desaceleração, força isométrica e mudança de direção, não ser boa. Não adianta, esse atleta ele só vai conseguir acelerar. Na hora de frear, ou ele vai ter uma lesão, ou seus níveis de performance vai ser muito baixo e, consequentemente, ele vai perder desempenho na hora do jogo. Então, por esse princípio, por essa abordagem, é importante nós pensarmos e conhecermos ainda mais o change of direction, a mudança de direção no futebol. Aqui, sobre um conceito geral, a mudança de direção ela pode acontecer desde 1 grau até 180 graus, tá? Então, treinar as diferentes variáveis de mudança de direção, 45 graus, 90 graus, 180 graus, é importante para criar repertório para o atleta, principalmente pensando aí em iniciação esportiva, se você trabalha com futebol de base, e pensando em alto rendimento também, é importante a gente criar repertório motor visando performance aí, no caso do futebol profissional, a curto prazo. Bom, só para não ficar aqui nas minhas palavras, eu vou deixar rolando aqui um vídeo do Messi. Gostaria que vocês não observassem a sua genialidade, mas sim a sua capacidade de mudar de direção e a capacidade que os atletas são exigidos, né? Os atletas que estão marcando são exigidos para tentar roubar a bola. Perceba que tanto o jogador que está com a posse quanto o jogador que está sem a posse de bola, ambos necessitam mudar de direção o tempo inteiro. Ele pode estar próximo da bola ou não, ele vai estar mudando de direção. Independente da sua posição de campo, o jogador de futebol constantemente está mudando de direção. Então perceba a ação, o jogo de perna que o Messi precisa fazer, que os adversários precisam fazer, a mudança de direção, a freagem brusca ali no primeiro metro para conseguir mudar de direção. Então, bastante força excêntrica, como eu disse, jogada de corpo, balanço, movimento, enfim. Todas essas variáveis relacionadas a mudanças de direção são extremamente importantes. Acelerar, desacelerar, bastante força isométrica para mudar de direção, nós vamos falar isso mais especificamente no nosso curso. Centro de gravidade baixo para manter mais equilíbrio, aumentando o braço de alavanca para que o atleta possa aplicar mais força. Bom, vamos falar mais sobre isso agora. Quero mostrar para vocês que o treinamento de força, o treinamento pliométrico, não pode estar somente relacionado a saltos verticais, pensando lá em velocidade máxima, ou horizontais, pensando em aceleração, mas também laterais. Os saltos laterais eles são extremamente importantes. Então, só nesse workshop a gente já entendeu
as diferentes fases da aceleração, velocidade máxima e mudança de direção. Aplicação de força horizontal para velocidade máxima, vertical para horizontal para aceleração, vertical para velocidade máxima e lateral para mudança de direção. Trabalhando essas três variáveis, a gente já está falando aqui de pliometria, que é um próximo tópico que eu vou estar abordando aqui para vocês, mas desde a primeira aula a gente já está falando sobre metodologias de treinamentos de acordo com a necessidade de cada atleta. Então perceba ali, o atleta, nesse caso, ele estava correndo para a direita, agora ele está aplicando força no chão para produzir uma mudança de direção com a posse de bola. Ou seja, menor, mais baixo centro de gravidade em relação ao solo, tá? Centro de gravidade próximo à relação, bem próximo em relação ao solo, para que a gente possa aumentar o braço de alavanca e produzir mais força, no caso, força horizontal. Bom, em fase de frenagem e propulsão, ou plantio, que é correspondente de acordo com o Parisi, a velocidade máxima do atleta ela é reduzida em zero. Tá? Então, assim, na grande maioria das mudanças de direções, principalmente mudança de direção, onde o atleta está correndo de forma linear, ou seja, corre de forma linear aqui, breca, freia e muda de direção para o outro lado, nessa corrida linear ele vai mudar de direção, chegando ali à sua velocidade zero. Né? Então, aqui cabe a importância de nós falarmos sobre os treinos de isometria. No nosso curso nós vamos falar de forma bem mais específica, nós vamos ter um módulo falando só sobre metodologia de treinamento, sobre metodologia de pliometria, treinos isométricos, para auxiliar na mudança de direção. Então não é só a gente pensar em força concêntrica e excêntrica, mas a força isométrica é importante para reduzir o próprio impulso, né, do atleta, a sua, vamos dizer, a sua força gravitacional e a força gravitacional do universo, vamos se considerar assim, né, e essa resistência externa. E o outro ponto importante é que as lesões de LCA sem contato vêm dessa fase de plantio, ou seja, vem durante essa fase de isometria, né, que ocorre ali aproximadamente 17 a 50 milissegundos após o contato, após o impacto com o solo. Né? Então, além do treinamento isométrico, da força isométrica auxiliar na mudança de direção relacionada à performance, ela também está relacionada ali à redução da incidência de lesões do LCA, que é a lesão mais grave que ocorre no futebol. No nosso curso também nós vamos falar, nós vamos ter um módulo falando sobre as lesões relacionadas ao sprint e à lesão de modo geral. E bons níveis de força do core transverso são fundamentais para contribuir na redução de lesões também. Ou seja, do core transverso, porque a gente precisa absorver essas forças advindas do solo e produzir força numa direção contrária daquela que a gente está recebendo. Então, o core transverso é extremamente importante. Bom, falamos sobre mudança de direção. Qual que é a sua relação com a agilidade? Quando nós estamos falando de mudança de direção, a gente está falando somente de um aspecto, ali eu trago as referências, a gente está falando somente de um aspecto relacionado ao fator mecânico. Ou seja, eu tenho ali na coluna da direita, eu tenho algo relacionado à mudança de direção sobre a sua velocidade em linha reta, as variáveis antropométricas, as qualidades do músculo, né, inferior, força, potência, força reativa, e a técnica de movimento, né, a biomecânica. Então, eu estou falando sobre só os aspectos biomecânicos, os aspectos anatômicos, os aspectos, vamos se considerar, quantitativos. Se eu for falar agora de agilidade, eu preciso atribuir agilidade com uma relação sobre a tomada de decisão. Ou seja, para mim trabalhar mudanças de direção sobre um viés de agilidade, segundo esses autores, eu preciso pensar em algo relacionado à percepção e tomada de decisão, dentro de um contexto de jogo, por exemplo. Né? No nosso curso eu estou dando um exemplo onde a gente construiu toda a base da mudança de direção de forma analítica, fomos introduzindo alguns conceitos, algumas intervenções relacionadas ali à tomada de decisão, à velocidade de reação, a ter que tomar duas decisões, e depois nós trouxemos a mudança de direção dentro de um contexto de jogo. Então nós partimos desde o mais simples até o mais complexo, que é o que representa a realidade do jogo. Não adianta também eu querer trabalhar agilidade com o atleta se o atleta não tem o básico de conhecimento, de treino para mudar de direção. Então primeiro eu construo base, depois eu vou de forma mais didática introduzindo tomada de decisão dentro desse fenômeno relacionado à mudança de direção.
Então ali, para trabalhar agilidade, eu preciso, além de associar esses aspectos mecânicos, eu preciso falar sobre os aspectos cognitivos, que o autor nos coloca: percepção e tomada de decisão, observação, a capacidade de antecipação, oriundo da experiência, padrão de reconhecimento, oriundo da experiência, e o conhecimento das situações. Ou seja, a gente está falando ali sobre algo cognitivo, oriundos de experiências antepassadas, né? Então, ou seja, se eu estou falando de experiência antepassada, eu preciso primeiro construir base para que eu possa fazer com que eu crie experiência e, consequentemente, tome as melhores decisões posteriormente sobre a tomada sobre a mudança de direção. Bom, espero que tenha ficado claro o conceito relacionado à mudança de direção. E para finalizar, vamos falar sobre um dos métodos de treinamento para aceleração, velocidade máxima e mudança de direção, que é a pliometria. Primeiro, para falar de pliometria, eu preciso entender sobre o complexo de tornozelo e a rigidez tendínea, né? Falando ali de tendão de Aquiles, junto com musculaturas fortes, musculaturas ali do gastrocnêmio, por exemplo, e até o tibial anterior, que faz parte ali dos membros inferiores da perna. Bom, o autor Parisi, ele vai nos falar o seguinte: o momento em que o pé bate no chão, o tendão de Aquiles se estende como um elástico. Quanto mais rígido for esse elástico, mais energia elástica ele pode armazenar e mais rápido ele pode liberá-la. Assim como uma mola rígida. O contrário torna o atleta mais lento. Ou seja, o que o autor está nos dizendo? Que tendão de Aquiles precisa ser rígido, como se fosse uma mola rígida, porque essa é a capacidade dele de armazenar essa força elástica e produzir essa força em movimento. Foi feito um estudo, inclusive, com cangurus, e viram que os cangurus, o tendão dos cangurus, essa capacidade tendínea, essa anatomia tendínea dos cangurus, eram muito fortes e muito mais, vamos dizer assim, predominantes quando comparado à musculatura. Ou seja, isso faz com que os cangurus consigam saltar cada vez mais alto, né? Isso foi um estudo interessante realizado com o animal, né? E mostrando aí que o tendão ele é extremamente importante. Claro que não tem como a gente aumentar tendão, mas tem como a gente treiná-los, né? E fazer com que eles sejam cada vez mais fortes e que isso transfira para a nossa especificidade, que é aumento de performance. Ali um ponto importante, o índice de força reativo, né? A gente consegue avaliar o índice de força reativo, o tendão, essa rigidez, essa capacidade de produzir força no menor tempo de contato no chão possível através desse componente elástico, através do drop jump, né? Que eu falei para vocês na primeira aula, onde nós conversamos sobre as diferentes formas de avaliar as diferentes fases do sprint. Dentre elas, eu falei sobre drop jump. Então, quanto menor for esse índice de força reativo, maior será a capacidade desse atleta. Ou seja, quanto menor tempo de contato no chão possível, esse atleta conseguir produzir em o maior salto possível, melhor. O tempo de contato no chão está ficando em torno ali abaixo de 250 milissegundos. Essa é a referência que tem sido utilizado em atletas de alto nível. No nosso curso a gente vai estar também mostrando e falando mais sobre isso, mas só para a gente entender que 250 milissegundos no drop jump, com um bom salto, tá acima ali de 40 centímetros, acima de 40 centímetros, pensando em alto rendimento, já é um ótimo indicador para a gente, ótimo assim, já é um bom indicador para a gente começar a entender como que os nossos atletas estão performando. Obviamente que o salto vertical do drop jump pode chegar ali a números bem altos, né? Como 55 centímetros também é um ótimo salto. Tem atletas que conseguem chegar até mais do que isso. E um outro ponto ali, como que a gente consegue utilizar isso em crianças e jovens? Vou mostrar aqui para vocês. Um educativo simples, tá? O autor ali coloca que a rigidez do tornozelo é um dos elementos mais importantes para a velocidade multidirecional. Exercício de desaceleração, quedas em profundidade, pode auxiliar no desenvolvimento da rigidez do tornozelo e a capacidade e o armazenamento elástico do tendão de Aquiles. Como que eu consigo aplicar todos esses conceitos que o autor está falando dentro de uma abordagem para iniciação esportiva, né? Iniciação do futebol? Mostrar ali para vocês um atleta, uma criança, que está realizando ali uma atividade de rigidez tendínea, né? Aumento da capacidade do complexo de tornozelo e uma ação rápida, em uma ação onde ele vai ter que estar saltando vertical e onde ele vai ter que estar empurrando numa vertical, utilizando o corte transverso, ou seja, todos os princípios relacionados ao sprint. Vamos observar esse vídeo.
tripla extensão, os baldes, laterais de salto, estabiliza, rotação do core. Claro que isso aqui é só um exemplo, eu não quero que isso aqui seja base de referência para vocês utilizarem como, vou fazer isso aqui em qualquer público, em qualquer criança. Essa criança já treina com a gente há 2 anos, então ela já tem uma qualidade motora, uma qualidade relacionada aos seus padrões básicos de movimento muito bem desenvolvida, então ela é submetida a essa metodologia ou melhor, esse estímulo de treinamento dentro da metodologia, no caso da ciência do futebol. Aqui é uma outra capacidade, né, de acelerar, de formar rigidez tendínea, trabalhar esses mecanismos na criança e jovens com velocidade de reação, né? Bom, falando aqui então do alto rendimento, eu trouxe para vocês 2 informações, uma relacionada à iniciação, agora o alto rendimento, né? Alto nível de intensidade, construa programas de treinamento onde o banco ele vai corresponder melhor a essa capacidade, ou seja, o atleta ele consegue responder melhor às ações de pliometria, de salto vertical horizontal, em quedas de 30 centímetros. Ou seja, vocês vão achar e vão prescrever para os seus atletas o drop jump, por exemplo, de acordo com essas variáveis. Dependendo do programa, utilize cargas com nível maior, né, pensando ali em potência, né, 20 centímetros, por exemplo, trabalhar com salto. Já tem estudos aí do NAR, junto com o grupo lá do Irineu Loturco, onde mostra que saltar em 20 centímetros, né, é uma carga ótima para vocês trabalhar potência, trabalhar força rápida. Enfim, sem a gente se aprofundar muito, porque tem muito conteúdo aí para a gente ir falando. Os saltos podem ser assimétricos e unilaterais, né? Ou, por exemplo, os bounds, saltando unilateral, enfim, otimizar essa intensidade. Saltos em diferentes planos e eixos, dependendo do seu programa. E dependendo do programa, trabalhar em fadiga não é bem-vindo, né? E menor tempo de contato no chão possível se o objetivo é trabalhar pliometria para aumento de velocidade máxima. Só um exemplo. Ali o atleta está fazendo um trabalho de força, ele poderia estar saltando, obviamente, com menor carga, saltando ali 20 centímetros. E menor tempo de contato no chão possível, salto e aterrissagem no final. Quero mostrar um pouquinho de como que a gente aplica isso lá no clube. No primeiro vídeo vai aparecer o atleta realizando 3, 2, 1, vai. O squat jump, tá? Um trabalho de pliometria, squat jump pensando em aceleração inicial. 3, 2, 1. Bora, salta mais alto. Ali no vídeo do meio nós temos um pouco de transição, né? Aceleração em transição. Ele não chega à sua velocidade máxima. Então, primeiro nós falamos da aceleração em transição, e só para a gente fechar, vamos pensar ali no sprint, menor tempo de contato no chão possível, e acelera. Ele poderia acelerar mais, só que naquela programação de nosso treino, a gente já estava próximo ali da nossa capacidade de sprint semanal, então a gente deixou só até ali os 10 primeiros metros. Lembrando que a velocidade máxima é atingida acima dos 20 metros. Pessoal, eu tenho uma informação importante. Mais uma vez, obrigado a todos por estarem aqui, espero que a gente possa ter contribuído. Não quero ficar aqui fazendo nenhuma propaganda, mas nós temos o curso completo, caso vocês queiram conhecer mais sobre todas essas temáticas que eu apresentei para vocês. Se nós formos colocar aqui o tempo de todas as aulas, vai dar 1 hora, 1h10, mas nós temos no nosso curso mais de 25 aulas, e aulas com duração em média de 45 minutos. Tem aula que a gente fica discorrendo por mais de 1h30. Embora seja um conteúdo muito denso, a gente tenta buscar de forma bem prática apresentar todos esses conteúdos. Então não tem como, de forma alguma, a gente apresentar todo o conhecimento dentro de um workshop, todo o conhecimento acerca do sprint. Por isso nós criamos um curso, algo mais individualizado, como eu falei para vocês, onde esse curso tem bastante aulas e com bastante duração, né, para que a gente possa destrinchar de fato todos esses conhecimentos e de uma forma bem prática, com vídeos, com demonstrações, para que a gente possa compartilhar conhecimento. Então, se você tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo. Se você tiver interesse de adquirir esse curso, se você estiver vendo essa aula no YouTube, vai estar aqui na descrição do vídeo, ou se você estiver vendo através do nosso site,
vai ter um link aqui embaixo, um botão, é só vocês clicarem e fazerem a aquisição desse curso. Vocês terão até 7 dias para cancelar, para testar de forma gratuita, e depois desses 7 dias vocês terão aí o acesso a esse curso para que vocês possam mergulhar nesses conhecimentos, e estamos à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida. Mais uma vez, obrigado por ter participado desse primeiro workshop, mais de 1.500 inscritos. Muito feliz pela contribuição de todos e espero ter ajudado até aqui. Um grande abraço e até a próxima.